Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Obrigado por mais uma vez tirar esse tempo para a meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço e desejo que você seja abençoado mais uma vez. Hoje nós vamos tomar um tópico sobre profeta, um mensageiro que Deus envia na hora certa. Deus nunca envia um profeta na hora errada, nem atrasado, nem adiantado. Mas Deus envia um profeta e Deus vindica esse ministério. Agora você pode pensar, puxa, mas não, os profetas e a lei não duraram até João, como diz as Escrituras? Sim, os profetas da lei duraram até João. Mas hoje estamos na graça, hoje estamos no Novo Testamento e com certeza sim, há profeta no Novo Testamento. Vamos olhar isso para a Escritura? Deus vai comprovar isso através da sua palavra. Eu quero que você leia junto comigo, se você tiver a sua Bíblia aí, em São Mateus capítulo 23 e no versículo 34. O Senhor Jesus Cristo diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Está vendo que o verbo está sempre no futuro, né? Perseguireis, açoitareis, crucificareis, matareis. Isso são verbos no futuro, não é isso? Verbo no futuro. Aqui então Jesus Cristo está dizendo que Ele enviaria profetas. Não vamos ficar apenas com esse versículo, mas vamos para Efésios capítulo 4 e versículo 11, onde o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e isso que ele está falando, ele não recebeu de homem, ele não aprendeu isso no seminário, não por teologia, mas foi por revelação do Espírito Santo, né, de Jesus Cristo. Ele diz em Efésios 4, verso 11: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores, né? Então ele mesmo deu. Lemos em São Mateus 23, 34, que eu vos envio. Veja, então se Jesus Cristo está enviando, é bom nós receber isto, né? Se Deus está te dando um profeta, receba ele em seu coração. Eu quero ler aqui em São Mateus, capítulo 10, no versículo 40, está escrito assim: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Está vendo? Então, receberá está no verbo também futuro. Se você receber um profeta, na qualidade de profeta. Agora nós estamos falando de um dom de profecia. Dom de profecia é diferente de ministério de profeta. E um mensageiro, um homem que tem o ministério de profeta, ele nasce profeta. Não é que outros ministros impõem as mãos sobre ele e pedem para que Deus traga o ministério de profeta sobre ele. Não. Se você ler em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, você vai ver Deus falando com Jeremias, né, enviando ele, um mensageiro, ao seu povo. E ali ele diz que quando ele estava sendo formado no ventre de sua mãe, Deus já tinha o escolhido, né, para profeta das nações. Então, esse ministério profético, de profeta, a pessoa nasce já com esse ministério. Se você olhar para Amós, capítulo 3, verso 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová
não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está vendo? Então Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre trabalha como profeta, desde o princípio, de Gênesis, né, até Apocalipse. Deus trabalha como profeta. Agora, se você está recebendo de bom grado a palavra, você está ouvindo que isto é a palavra, eu quero tomar essa mensagem da era de Laodiceia, onde que o nosso mensageiro da era de Laodiceia, ele vai mostrando a identificação desse profeta desta última era, o que ele há de fazer, o que Deus vai fazer através desse ministério, os comparativos desse ministério com o ministério de João Batista, do ministério de Elias. E eu quero ler, vai ser um pouco extenso, vai tomar um pouco de tempo, mas eu peço que você tenha paciência e que você ouça de bom grado, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Vai ser um pouco extenso, vai tomar um pouco de tempo, mas é para a edificação da sua fé. É para aquelas pessoas que não podem ler, né, ou tem problemas visuais, que este áudio possa alcançar a sua alma. O mensageiro desta era diz assim: eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nesta era, muitos não o reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora, embora talvez não o conheçamos por enquanto. Porém, terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora, eu posso provar isto porque temos escritura que descreve o seu ministério, né? Não o nome do mensageiro, mas o ministério que está sobre este homem, né? Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá um ministério profético. Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa, que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse capítulo 9 e versículo 13. E o sétimo, de mesma ordem, está em Apocalipse 11, versículo 15. Este aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é o mensageiro da sétima era e é um homem, e ele deve trazer uma mensagem de Deus. E a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. E é isso que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Amós capítulo 3, versos 6 a 7, diz: tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse capítulo 10, versículo 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram,
e não o escrevas. E o que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz as suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável com caminhos imutáveis invariavelmente enviava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para estas pessoas, porém a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para esta sétima era, e ele é um profeta. Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em Apocalipse 10, versículo 7, mas encontramos que a palavra fala de Elias vir antes que Jesus retorne. Em Mateus capítulo 17, verso 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, antes da vinda de nosso Senhor. Elias deve voltar para uma obra de restauração da igreja. É isto que Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não há absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma obra específica a realizar. Esta obra é parte de Malaquias capítulo 4, verso 6, que diz que ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A razão de sabermos que esta é a sua obra específica a ser feita nesse tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quando o ministério de Elias esteve aqui em João Batista, Lucas capítulo 1, verso 17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus assim o disse, mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isto está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, este profeta, sobre quem o espírito de Elias desce, preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus capítulo 17, verso 12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João. Assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado de o rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem um pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus. Uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como um profeta, cada revelação será vindicada
porque cada revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado, o rejeitará. Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus Cristo, e é assim nesta última era, principalmente onde tem muitas religiões falando que haveria falsos profetas nos últimos dias. E isso as Escrituras também falam em São Mateus capítulo 24. Mas como diferenciar, irmão e irmã, o verdadeiro do falso? Se existe um dólar verdadeiro, existe o falso, mas o falso saiu do verdadeiro. Você tem que comparar o falso com o verdadeiro. Nós vamos continuar mais um pouco. Está escrito assim: visto que este profeta mensageiro de Apocalipse capítulo 10, verso 7, será o mesmo de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinham assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos que eram corruptos ou que corrompiam a outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel e João repreendeu Herodias, a mulher de Felipe. E o mensageiro desta era também, com o espírito e virtude de Elias, há de repreender a maneira errada das mulheres mundanas e perversas, a maneira que as vivem. Vamos retornar aqui na mensagem, onde está escrito assim: embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem seja em primeiro lugar autenticado pelo Espírito operando em sua vida, com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao retornar, o autenticará. Assim como ele autenticou João, João testemunhou que Jesus viria. E assim este homem, como João, testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem de fato era o precursor de sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este de fato é o profeta de Malaquias 4. Porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que o têm rejeitado. Nós ouvimos aqui, lemos, que Jesus Cristo testificará desse ministério. Lembrando que em 1933, quando William Marion Branham ele estava tendo aquela campanha maravilhosa em sua cidade, centenas de pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e aceitaram se batizar nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O irmão Branham, disposto, convidou a todos aqueles que aceitaram o batismo ir com ele até o rio Ohio, para que ele batizasse eles naquele mesmo dia. Então a multidão de pessoas seguindo o irmão Branham até o rio Ohio. E na 17ª pessoa, quando o irmão Branham estava batizando aquele rapaz, uma coluna de fogo desceu do céu. A mesma coluna de fogo que guiou o povo hebreu do Egito até a Palestina, em Canaã, aquela mesma coluna de fogo desceu. E daquela coluna de fogo saiu uma voz que disse: como enviei João Batista para percursar a minha primeira vinda, assim tu trarás uma mensagem, ou pregarás uma mensagem que percursará a minha segunda vinda. Ali, Deus testificando do ministério de Elias sobre o irmão Branham.
Muitos correram, uns desmaiaram, uns ouviram a voz, outros apenas viram a coluna de fogo. Mas Deus testificando do ministério que estava sobre aquele homem. Mas vamos continuar mais um pouco, a fim de melhorar e esclarecer nossa apresentação deste profeta do último dia. Vamos particularmente notar que o profeta de Mateus capítulo 11, verso 12, foi João Batista, que foi aquele pronunciado em Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo 11, versículo 1 a 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, vindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Assim que fostes ver, um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é esse de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto já aconteceu, isto já sucedeu, está terminado. Porém, note agora em Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda deste Elias, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimados e reduzidos a cinzas. Evidentemente, isto não aconteceu no tempo de João, o Elias para o seu dia. O Espírito de Deus que profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias capítulo 3, verso 1, João, estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías capítulo 40, verso 3, feita pelo menos 3 séculos antes. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus capítulo 3, verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme estas escrituras, que o profeta em Malaquias capítulo 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4, embora na verdade
tanto João como o profeta deste último dia tenham sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Amém? Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7 fala duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias capítulo 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios de 7 trovões em Apocalipse 10. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades e mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Porém, considere isto também: este mensageiro profeta será em sua natureza, em suas maneiras, como foram Elias e João. As pessoas no dia deste mensageiro profeta serão como foram os dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos, cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de João houve também muito poucos. O povo em ambas as eras estava em fornicação e idolatria. No tempo de Acabe estava em idolatria por causa dos deuses de Jezabel. No tempo de João também o povo estava em idolatria. Está vendo? E hoje, da mesma forma, tantas seitas religiosas, tantas idolatrias em nações. Então Deus precisava enviar esse mensageiro profeta a nós, para tirar, através dessa mensagem, nós da confusão religiosa e colocar na palavra, em Cristo. Agora, preste atenção nesse parágrafo. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que procedeu à primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. João capítulo 1, versos 19 a 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe conceda maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz do que clamou: eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim. Amém? Vocês creem nisso? Você veja, o irmão Brana, ele veio para manifestar o ministério do Filho do Homem. Não que ele, William Branham, era o Filho do Homem. Ele era sim o filho de um homem, manifestando o ministério do Filho do Homem. Filho do Homem é profeta, é o ministério profético. E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. E a nossa geração, se você comparar a nossa geração, esta era de Laodiceia está identificando-se como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então esse ministério, o profeta, Filho do Homem, tem que se manifestar nesses últimos dias. Mas vamos continuar mais um pouco, quero que você tenha um pouco mais de paciência
e que você vai ouvindo esta palavra, vai recebendo de bom grado, você vai ver que isso vai ser de grande ajuda para a sua fé e vai esclarecer algumas dúvidas que está aí na sua mente. Antes de encerrarmos esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro, profeta. Apocalipse capítulo 10, verso 7 diz: quando tocar, singular, não é tocarem, é tocar, né? Quando ele tocar, singular. Nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, nesse último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa. Embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim e converterá os corações dos filhos de volta aos pais. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se juntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto esta declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isto é assim. Mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um profeta mensageiro, profeta, maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha um ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Assim diz o Senhor, permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura? Isto significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. E eu lhe direi quem o terá. Será um profeta, completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta, em todas as eras, desde Enoque até este dia. Porque este homem terá necessariamente um ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém? O segundo pensamento que deve ser gravado em nossos corações é que as 7 eras da igreja começaram tanto com o espírito anticristão quanto o Espírito Santo, que deve ser bendito para sempre. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristão está identificado com os falsos profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Agora, evidentemente, haverá um falso profeta genuíno, no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes de sua revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais.
Eis que ele está no interior da casa? Não acrediteis. Esses falsos profetas nos são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que anticristo significa antipalavra. Assim também esses falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Note como essas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Elas lhe fazem vender tudo o que tem para dar a eles e os seus problemas. Eles gastam mais tempo com as ofertas do que com a palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom que tem uma margem de erro nele, e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isto de Deus, e as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Tá vendo? As pessoas mais interessadas em prosperidades e curas, sentir emoções nas igrejas, vendo a expulsação de demônios, tudo bem para isto, mas isto não é tudo. Jesus Cristo disse assim: pela minha doutrina se saberá se é de Deus ou não. Jesus disse também: examinai as Escrituras e cuidai vós nela ter vida eterna. Então, para você saber se aquele pastor, o evangelista, o profeta, ou até mesmo o apóstolo, se ele é verdadeiro, se ele é enviado por Deus, tem que examinar a doutrina dele pela palavra. Você tem que vigiar o que ele prega, examinando com a palavra. Se ele está pregando contrário ao que Jesus disse, então ele é um falso. Deixe ele de lado e procure um lugar onde se prega genuinamente como é as Escrituras. Agora, veja. E as pessoas irão a eles, né? Por causa de prosperidade, por causa de cura, né? Agora, neste último dia, eles procurarão imitar o mensageiro profeta. Os 7 filhos de Seva procuraram imitar Paulo, Simão, o mágico. Procurou imitar Pedro. Suas personificações serão carnais. Eles não serão capazes de produzir o verdadeiro profeta, o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele diz que o avivamento acabou, eles irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o povo tem é exatamente correto, e que Deus vai fazer coisas maiores, mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo se deixará enganar por isso. Esses mesmos falsos profetas alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo. Portanto, ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro pode.
Eles não serão vindicados por Deus, como este profeta do último dia é. Porém, com suas grandes soberbas palavras e com o peso de sua notoriedade mundial, eles advertirão o povo a não ouvir este homem mensageiro, e dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo, porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam o erro. Agora, por que esses falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta? Eles acreditam no seu ensinamento? Porque estão fazendo o esperado, como fizeram seus antepassados, quando nos dias de Acabe, resistiram a Micaías. Havia 400 deles, e todos estavam de acordo. E por dizerem todos a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém, um profeta, apenas um, estava certo, e todos os demais errados, porque Deus havia entregue a revelação a apenas um. Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos devoradores. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, peça a Deus, por seu Espírito, para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. Você entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não poderia enganar nenhum escolhido, se estivesse errado. E naquela primeira era de Éfeso, os escolhidos ali não puderam ser enganados, porque puseram à prova os falsos apóstolos e profetas, e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Amém. Eu acredito nisso, ou eu creio nisso, né? Depois de você ter ouvido todas essas palavras, né, esses parágrafos, e se você ainda tem dúvida se o William Marion Branham é o mensageiro desta última era, eu convido a você a conhecê-lo, a conhecer a vida do irmão Branham, desde quando ele nasceu, quando a coluna de fogo desceu ali naquele casebre, no dia do seu nascimento, era 5 horas da manhã, e aquela coluna de fogo pairou sobre ele por alguns segundos, né? Eu desejo, eu peço que você conheça a vida dele, conheça o que ele pregou, as manifestações de Deus através de sua vida, o que realmente Deus fez através dele. Sabemos que ele já foi recolhido, né, em dezembro de 1965, mas agora a sua mensagem está indo aos 4 cantos da terra para percursar a sua segunda vinda, e essa mensagem tem o objetivo de alcançar o eleito. O eleito vai aceitar de bom grado a mensagem que Deus envia, que a fé para o rapto está nas mensagens. Que Deus te abençoe e Deus abra o teu entendimento e acrescente luz da revelação sobre a sua alma. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.